Fala meus amigos, eu sou o Lucas Felt e hoje eu estou aqui em um imóvel super diferente do que nós trazemos aqui no canal. Estou no coração dos Jardins para trazer para vocês uma cobertura exclusiva. Um imóvel que reúne conforto, luxo e uma localização privilegiada. Você está curioso para saber todos os detalhes dessa cobertura? Vem comigo! Fala meus amigos, e hoje eu estou aqui no coração dos Jardins em São Paulo. Vou trazer um imóvel diferente de tudo que nós trazemos aqui no nosso canal. Vou apresentar para vocês uma cobertura extremamente luxuosa. Pessoal, para vocês terem noção, a gente está em um dos principais CEPs aqui da capital paulista. Eu vou trazer para vocês um imóvel que ele é único. Até porque aqui nos Jardins, a maioria dos apartamentos, a maioria dos prédios são prédios mais antigos e hoje a gente está em um diamante. Esse apartamento, o projeto, ele é do Felipe Rez e vocês vão perceber o quanto ele é luxuoso. Diegão, mostra aqui pro pessoal, só para eles terem ideia do que a gente vai trazer para eles. Para vocês terem ideia, esse apartamento, ele possui 523 metros quadrados, são 4 dormitórios, sendo 3 suítes, pé direito elevado. Você tem esse living principal totalmente climatizado. E pessoal, a gente deixou esse blackout propositalmente abaixado para vocês perceberem todo o sistema luminotécnico e quanto esse apartamento ele é aconchegante. Logo aqui no living principal do imóvel, a gente tem o pé direito duplo, a gente tem essa escada helicoidal que sem sombra de dúvidas é um dos cartões postais aqui do apartamento. E o que é bacana, pessoal? Esse apartamento, você vai perceber que ele foi detalhadamente decorado, mas é uma decoração minimalista e super sóbria. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem de fora a fora painéis infrajó e olha que lindo que ficou. Olha como ficou minimalista esse ambiente. Destaque para essa bancada em mármore Guatemala. Quero que vocês prestem atenção, ó. A gente tem todos os detalhes em uma peça única, então você tem uma paginação perfeita aqui dessa pedra e aqui você consegue perceber a amplitude desse pé direito elevado. Agora eu vou abrir para vocês todas as cortinas e também o blackout para vocês terem noção da vista que a gente tem. Inclusive, Diego, mostra o movimento que eu acho que é até um charme você ver tudo isso abrindo. Você está aqui, sem sombra de dúvidas, em um dos principais endereços da capital paulista e por ser cobertura você tem uma vista espetacular. Em parte de revestimento, a gente tem mármore travertino presente em todo o revestimento de chão. Aqui no living vocês vão perceber que a gente tem uma decoração super sóbria e todos os mobiliários que estão nesse apartamento, eles são de assinatura. Depois eu vou deixar o descritivo completo para vocês saberem o nome e o design de cada peça. E olha que detalhe bacana aqui também, pessoal. Se vocês perceberem, o painel infrajó, ele deixa um ambiente, basicamente um ambiente só. E aqui, ó, por trás dele, nós temos alguns ambientes que fazem parte aqui do apartamento também. Um deles seria essa adega climatizada, que inclusive também ficou super sóbria, principalmente quando você fecha aqui, você nem percebe que tem a adega. Logo ao lado, vocês vão ter também um escritório super completo. O escritório também você tem toda a parte de marcenaria em frejó, tanto no teto, mas também na parte dos painéis. E pessoal, sem sombra de dúvidas, a questão da vista aqui chama bastante atenção. Dá uma olhada na vista que você vai ter aqui do escritório. E o que é bacana? O escritório você tem um tamanho
muito especial. Então você tem um escritório super amplo. O proprietário, inclusive, colocou um televisor aqui também, junto com essa poltrona que ficou super aconchegante. Diego, mostra a vista aqui para o pessoal, só para eles terem ideia da vista que o proprietário dessa cobertura tem. Então você imagina, você está aqui trabalhando, você está com um escritório aqui super aconchegante, escritório extremamente luxuoso, e você ter basicamente a cidade inteira de São Paulo como vista aqui da sua estação de trabalho. É realmente muito especial. E o que é bacana, pessoal? A gente não tem o costume de trazer coberturas, não tem o costume de trazer apartamentos. Então, para a gente está sendo muito especial também trazer esse vídeo para vocês, ainda mais com tantos detalhes que esse apartamento tem. Eu quero que vocês prestem muita atenção nos detalhes do mobiliário e o quanto foi detalhado a decoração desse apartamento, porque todos os itens aqui são itens de assinatura. Detalhe que eu achei muito bacana também, que além de ser um apartamento sóbrio, vocês vão perceber que a planta dele é extremamente inteligente. Então você tem uma integração total aqui dos ambientes e tem alguns detalhes super especiais. Por exemplo, se vocês perceberem, todos os interruptores de lâmpadas e também da questão da automação são todos em metais. E o que é interessante, pessoal? Esses interruptores, eles foram importados da França, ou seja, você não encontra esse tipo de interruptor aqui no Brasil. Aqui ao lado, ó, você vai ter o bar, e olha que detalhe especial da marcenaria. Você consegue deixar essa porta isolada, e você tem esse bar que também é revestido todo em mármore Guatemala. Ou seja, você percebe que o arquiteto aqui ele foi super feliz nas escolhas das peças e do revestimento. Escada helicoidal, conforme eu já falei para vocês, então você tem um cartão postal, você tem realmente um marco arquitetônico bem na sala do teu imóvel, e logo aqui ao lado nós vamos ter a sala de jantar. E um detalhe que é bacana, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas aqui nessa cobertura nós temos vista 360, ou seja, tanto aqui da sala de jantar, mas também no living principal do imóvel você tem vista, além da vista lateral. A vista lateral, inclusive, é muito bacana porque o arquiteto e o proprietário, eles colocaram bastante paisagismo, ou seja, você tem a natureza presente aqui no apartamento também, e todas essas portas possuem abertura, então você tem uma ventilação natural muito boa. Aqui do lado nós vamos ter cozinha, e eu deixei propositalmente fechada porque a cozinha aqui é um item também, é um ambiente muito especial aqui do apartamento. E o que é bacana, pessoal? Você consegue deixar a cozinha integrada e isolada aqui da sala de jantar. E aqui, pessoal, a gente tem a cozinha do apartamento. E eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes e o quanto essa cozinha é minimalista. Vocês vão perceber que aqui também a cozinha é rica em madeira Frejó, acompanha a mesma marcenaria da sala que eu já mostrei para vocês. Toda a bancada você tem ela em Decton, tanto aqui na bancada central da cozinha, mas também a bancada da pia. Um detalhe que me chamou bastante atenção foi a questão das tomadas. Se vocês perceberem, ó, os proprietários e o arquiteto foi tão detalhista que até a tomada aqui eles fizeram no Decton. Então você vê que é tudo muito bem detalhado. Inclusive, quando você entra nessa cozinha, você nem percebe, por exemplo, que existe alguns eletrodomésticos. Para vocês terem noção, aqui ó, a gente tem todos os eletrodomésticos da Miele. Então você tem coifa, tem fogão, tem toda a parte de refrigerador e também aqui de fogões. E aqui ó, olha que detalhe especial, a gente tem a geladeira embutida. A geladeira é uma senhora geladeira. Dá uma olhada no tamanho da geladeira desse apartamento. Aqui dentro a gente tem um armário com bebedouro e uma cristaleira. E aqui ao fundo nós vamos ter acesso à despensa do imóvel.
e dá uma olhada no tamanho da despensa. O que eu acho mais interessante, até que na despensa você tem uma vista privilegiada para São Paulo. A janela está com uma trava de segurança agora, vou ver até se o Diego consegue mostrar, mas o apartamento você tem literalmente uma vista 360. Conforme eu falei para vocês, o apartamento possui 4 dormitórios, sendo 3 suítes. E agora eu vou mostrar para vocês o pavimento superior do imóvel. São 4 dormitórios, sendo 3 suítes, conforme eu já falei para vocês. E aqui vocês vão conseguir subir comigo em detalhes essa escada que ficou maravilhosa. Uma das coisas que eu acho bacana, principalmente em coberturas, é que quando você tem o pavimento superior, a vista que você tem é realmente incrível, principalmente dessa daqui, que você tem uma vista 360, ou seja, de todos os ângulos você tem São Paulo com uma vista para o teu apartamento. Então, entrando aqui, a gente tem a área íntima do imóvel. Aqui nós vamos ter a suíte principal, que eu vou mostrar por último para vocês. Aqui é um dos dormitórios, uma das suítes, mas está em uso, por isso que a gente não vai mostrar. Mas depois eu vou mostrar aqui o do lado, que é basicamente espelho desse. Então aqui a gente tem uma copa de apoio. Aqui você também tem, ó, as tomadas presentes, conforme eu mostrei lá embaixo. E olha que legal. Aqui a gente tem toda a bancada em mármore travertino e eles também fizeram os detalhes aqui da tomada. Acho que ficou muito interessante, inclusive é algo que eu nunca vi nos imóveis que a gente já mostrou. Todos os metais também são metais de linhas europeias, então vocês vão perceber isso durante o nosso tour. Aqui a gente tem toda a iluminação indireta aqui no mármore também. E logo aqui do lado direito a gente vai ter a primeira suíte. E uma das coisas que me chamou bastante atenção aqui nessa suíte é que você tem basicamente uma parede de janela, ou seja, assim que você entra, você tem a sensação de estar imerso à cidade. E olha que vista incrível! Estamos aqui no coração dos jardins, estamos em um dos melhores e mais cobiçados CEPs aqui de São Paulo. A suíte, vocês vão perceber que aqui é uma suíte que ela tem uma característica voltada mais para bebê. Temos ar-condicionado e o que é legal, pessoal, geralmente suítes de apartamentos você tem um tamanho mais reduzido. Vocês vão perceber que nesse apartamento, nessa cobertura especialmente, você não tem um tamanho de quarto apertado. Você vê que você tem um bom tamanho de movimentação. Aqui ao lado temos closet, então você tem um armário também super interessante. E logo ao lado nós vamos ter o banheiro, todo em mármore travertino, tanto na parte do chão, mas também aqui na bancada. E o que é interessante, pessoal, vocês vão perceber que todo o apartamento possui uma iluminação indireta. Esse apartamento ele é muito aconchegante, os metais todos em padrão europeu. E aqui ao lado nós vamos ter o box do banheiro, inclusive o box também, ó, você vai ter toda a área de banho revestida em mármore travertino. Aqui ao lado nós vamos ter um segundo dormitório, que no caso não é suíte, mas o que é legal, você pode até fazer uma quarta suíte caso você queira, porque você tem aqui ao lado, você tem um roupeiro. Então, caso você tenha a necessidade de fazer um quarto dormitório, você consegue fazer uma quarta suíte, transformar esse roupeiro em um banheiro. E aqui você tem mais um espaço. Ele fez aqui basicamente uma área de meditação. Você vai ver que você tem bastante seda. Olha que interessante. Então ficou um ambiente mais tranquilo. Inclusive aqui você tem a vista também para São Paulo, inclusive para a área gourmet do apartamento que eu vou mostrar para vocês. Detalhe, ó, teto todo em madeira. Aqui você também tem toda essa tapa de seda que eles falam. E olha que interessante, olha que ambiente aconchegante e ao mesmo tempo acolhedor. Também possui ar-condicionado, você tem um ar-condicionado dotado, então é um ar-condicionado não aparente. Inclusive, se vocês perceberem, uma das características mais especiais desse apartamento é que você tem muita coisa não aparente, mas o apartamento em si, ele tem muita coisa, ele tem muita tecnologia. Para vocês terem noção, o apartamento inteiro ele é automatizado, então você consegue controlar ele através da palma da sua mão com o celular. E aqui ao lado nós vamos ter
a suíte principal do imóvel. E essa suíte, pessoal, também é uma suíte muito especial. Então, antes de você entrar na área íntima, você tem essa antessala, que eu até falo que seria uma sala íntima de TV. Aqui a gente tem o mesmo papel de parede, ó, mostra aqui, Diegão, do último ambiente que a gente mostrou. Então você tem realmente um quarto que é muito aconchegante, um quarto que te abraça, ar-condicionado também, ó. Você tem ele aqui na suíte principal, sistema de som integrado e a vista aqui da suíte, você também tem uma vista super bacana. Vou tentar abrir aqui para vocês. Olha isso aqui, pessoal. Imagina você morar no coração de São Paulo com essa vista maravilhosa. São Paulo é uma cidade que realmente ou amem ou odeiem, porque é uma cidade que você tem vida 24 horas por dia, mas esse apartamento à noite deve ser espetacular, esse arranha-céu que você tem aqui, e querendo ou não, você está no ponto mais alto do prédio, é algo privilegiado, são 523 metros quadrados, então quem conhece São Paulo sabe que é uma metragem muito atrativa, e inclusive é uma metragem até grande para os padrões aqui dos apartamentos em São Paulo. E aqui a gente tem a área íntima do imóvel. Então você vai perceber que você tem papel de parede como parte principal de revestimento. Temos essa cabeceira da cama que ficou super bacana também, com iluminação indireta. Então você tem um apartamento super aconchegante. Aqui a gente vai começar a área de banheiro e closet. Banheiro, pessoal, segue a mesma linha de acabamento dos últimos banheiros que eu mostrei para vocês. Então você tem tudo em mármore travertino, metais com padrão europeu. Aqui você segue também a mesma linha de acabamento das outras tomadas. E aqui ao fundo você vai ter a área de banho, tudo em mármore também. E aqui você tem uma hidromassagem, que seria aqui para o banheiro da suíte principal. E aqui ao fundo, pessoal, nós vamos ter o closet da suíte. Dá uma olhada que a gente tem um tamanho de armário maior. Você tem um acabamento também muito bacana. Você percebe que aqui é tudo em seda, ó. Olha que bacana que ficou. Você tem iluminação indireta, ar-condicionado, e até aqui no closet você também tem vista privilegiada aqui para São Paulo. E é claro que quem mora em uma cobertura também quer ter lazer. E aqui, pessoal, não poderia ser diferente. A gente vai agora mostrar para vocês a área gourmet aqui do imóvel. É uma área super interessante e que aqui em São Paulo as coberturas são muito procuradas, principalmente em endereços estratégicos, porque São Paulo em si, ela é famosa por ter muitos prédios e aqui a gente não tem muitas casas. Então as coberturas realmente são diamantes, são imóveis que são muito procurados, principalmente coberturas como essa. Essa cobertura aqui, ela tem uma metragem privilegiada. Uma coisa que é bacana, ela está sendo vendida porteira fechada, ou seja, todos os itens, tirando os itens pessoais, fazem parte da venda do imóvel. E aqui em São Paulo isso é muito valorizado. Mas antes de mostrar a área gourmet, vou mostrar aqui para vocês o lavabo. Olha isso aqui, pessoal. Então aqui no lavabo você também tem a madeira Frejó presente, inclusive, ó, quando você fecha, você nem percebe que você tem a área de vaso sanitário. Temos também o mármore Guatemala, que é uma das características mais presentes aqui no apartamento. Todo o painel em madeira Frejó e o espelho com iluminação indireta, além do metal também ser de padrão europeu. Aqui ao lado nós vamos ter um segundo escritório. Isso daqui também é muito bacana, pessoal. Inclusive esse escritório aqui, ele é um escritório que ele fica voltado aqui para a área gourmet, então seria um segundo escritório, ou pode ser um ambiente coringa que você pode utilizar da melhor maneira que você queira. Logo aqui ao lado nós vamos ter uma academia, não diria nem que é uma academia, mas uma área fitness. Então você tem essa área aqui que você pode estar montando como academia, ou você pode fazer uma área para treino funcional. Também possui ar-condicionado,
também possui uma vista muito bacana. Vou até abrir aqui para vocês. Então, realmente, pessoal, morar nessa cobertura é algo extremamente agradável, principalmente porque da onde você olha, você tem uma vista privilegiada em um dos principais CEPs aqui de São Paulo. Dá uma olhada, a gente está aqui em um dos pontos mais altos da capital paulista. Você realmente tem uma vista muito privilegiada. E agora vou mostrar para vocês, antes do gourmet, a área de serviço. Então, a gente tem aqui uma área de serviço. E aqui, pessoal, para completar nosso vídeo tour, é óbvio que quem mora em cobertura quer lazer. E aqui a gente tem uma área gourmet e um lazer completo. Dá uma olhada nisso aqui. Acho que ficou muito bacana toda a paleta de cores utilizadas aqui, tanto da parte de marcenaria, mas também dos revestimentos escolhidos. Metais padrão europeu. Uma coisa que é bacana, pessoal, a gente está aqui com uma vista muito privilegiada, a gente está no ponto mais alto aqui do prédio. E o que é legal? Você tem um lazer completo para você curtir com sua família. E essa cobertura, para vocês terem noção, ó, vou até fechar aqui, ela possui cobertura retrátil, ou seja, toda essa área que você está aberta aqui, você consegue abrir e fechar, você tem ela automaticamente. Na área gourmet propriamente falando, o proprietário optou por colocar as duas churrasqueiras. Então você tem aqui churrasqueira a carvão, mas você também vai ter a churrasqueira a gás, ou seja, você vai agradar todo tipo de churrasqueiro. Aqui nós temos o fogão, então você tem uma infraestrutura completa, além de refrigerador, máquina de lavar e aqui máquina de gelo. Máquina de gelo, inclusive, é da Viking. E olha que legal isso aqui, pessoal. Uma das coisas que eu gosto muito, principalmente em apartamentos que são muito urbanos, é quando você tem paisagismo presente aqui na decoração também. Então aqui na cobertura, na parte externa, ele colocou todo esse paisagismo complementar para trazer um pouco mais de natureza para o imóvel. Temos esse ambiente que seria complementar à área gourmet, inclusive está até completando, Diego, mostra ali para o pessoal, só para vocês terem noção de como é o funcionamento. E é claro que uma cobertura, para ela ser completa, ela também tem que ter uma boa e bela piscina. Então aqui para encerrar nosso vídeo, a gente tem essa piscina que seria parte da área gourmet, da área externa, da cobertura. E o que é legal, pessoal? Piscina com uma vista privilegiada, você tem um excelente skyline aqui para você apreciar com sua família, com seus amigos. E sem sombra de dúvidas, vocês estarão morando em uma cobertura extremamente luxuosa e confortável. Chegamos ao fim de mais um vídeo tour aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado desse imóvel maravilhoso. E lembre-se, logo logo tem mais imóveis incríveis passando por aqui. Valeu, forte abraço e até a próxima!